Fala pessoal, boa noite, Diego na voz e hoje no podcast A Voz do Povo, dando voz a quem não tem, estamos aqui em qual episódio mesmo, Luiz? Eu tô me perdendo aqui. Bora meu povo, boa noite, nós estamos aqui no terceiro episódio sobre política e nada mais nada menos, com uma convidada especial, Diegão, quem é a nossa convidada de hoje? O nome dela é Carla, mas é mais conhecido como Nani do Ismar. Boa noite, Nani. Boa noite a todos. Estou aqui, não sou muito experiente, né, com essas coisas, porém é a primeira vez, mas vamos lá, né? Com certeza, com certeza. Como a gente sempre diz aqui, Nani, é um bate-papo bem tranquilo, não se preocupe, né? O que de fato a gente quer aqui é divulgar ao pessoal do Limoeiro quem é Nani, não é isso? Vai começar assim já, né, Luiz? Claro. Então, vamos lá, sem mais delongas. Diz aí, o povo quer saber quem é Nani. Bom, falar da pessoa mesmo não é fácil, né? Exato, exatamente. Mas Nani, deixa eu dizer, é uma menininha que nasceu lá no Peleve Novo, aliás, nasceu aqui em Arapiraca, né? Mas foi criada no Peleve, filha do Ismar, que todo mundo conhece, da Quitéria, Ismar Faustino e Quitéria Honório. E o que é que eu vou falar? Eu sou católica, sou casada, tenho 3 filhos, a minha família são 5 pessoas, né? Certo. Meu marido. E seria mais fácil assim, eu pedir as pessoas próximas de mim para falar de mim. Porém, eu tenho que falar de mim, como é que eu posso dizer? Eu tenho uma dificuldade de falar sobre mim. Tenho essa dificuldade. É que aquele ponto, né, Nani? Tipo, quando fala sobre nós, a gente fica naquela expectativa, tipo, olha, será que o povo pensa dessa mesma forma? Né? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, mas assim, é bem claro e bem assertivo. Tenho certeza disso. As pessoas como lhe conhecem já e têm uma visibilidade, uma visão. Tenho certeza que as pessoas têm uma visão 100% sobre você. E é isso aí. Quem é Nani, né? Quem é Nani? Talvez quem não seja muito próximo de mim possa ter outra impressão sobre mim, né? Porque, assim, eu sou uma pessoa... Quem está próximo de mim sabe que eu sou uma pessoa bem caridosa, amiga. Sou muito amiga das pessoas. Que eu gosto das pessoas, assim, se eu chegar aqui e eu ver você passando... Ele está falando de você, eu sou aquela pessoa que eu vou me intrometer para lhe defender, se eu achar que ele está sendo injusto. Em outras palavras, você é protetora. Você vai proteger Isso, aquela pessoa. E ainda mais se conhecer a índole dela, o caráter dela, e você vai proteger Isso, mesmo. eu sou aquela pessoa que se eu estiver aqui e eu ver que alguém está sendo injustiçado, eu não consigo ficar quieto. Eu tenho que defender. Às vezes até me intrometer numa coisa que não me cabe, né? Então as pessoas hoje vão conhecer literalmente a Nani voltada a esse ponto, que é uma Nani que é companheira, caridosa, amiga, principalmente para aquelas pessoas mais íntimas que conhecem já a Nani, né? Isso, que já me conhece. Quem está mais próximo me conhece. Quem não conhece é a mesma coisa de um livro. Quando a gente vai comprar um livro, ele está fechado, lacrado, a gente não conhece, aí fica difícil de até entender o contexto que está ali escrito. Mas se as pessoas tiverem ali a curiosidade de se aproximar, né, de comprar o livro e ler ele, entender o porquê, a gente passa a conhecer um pouco mais quem é as pessoas que a gente quer conhecer. Porque não é fácil. Por exemplo, para mim conhecer a Nani, eu preciso sentar com ela e ter um bate-papo como eu hoje vou passar a conhecer você por esse bate-papo. Mas eu preciso tomar essa iniciativa de chegar, sentar, conhecer e daí por diante. Não, digamos. Exatamente. Eu sempre costumo dizer que para esse projeto, o podcast A Voz do Povo chegar aqui hoje, teve uma história, né, Diego? Teve. E essa história de mais de ano, né? Não? Já tem quase 2 anos. Quase 2 anos. Ali direto contigo. Amadurecendo a ideia, tudo. E tal. E para chegar aqui foi difícil. Não foi fácil, não. E conhecendo o Diego conhecendo um pouco a minha história, e a gente chegamos aqui, e é por isso que o podcast hoje ele está aqui, no 5º episódio, 3º sobre política, e hoje a convidada é nada mais, nada menos que a Nani. Então, continuando, quem é a Nani, né? Exato. Isso. Então, eu cresci, né?
desde que eu acho que eu tinha 4, 5 anos, não sei bem, que eu vivo na política. Vamos falar de política. Que eu vivo na política. Não é fácil ser filha de político, como não é fácil ser um político. Né? Exato. Concordo. Porque a gente carrega um peso a zelar, né? Sem dúvida. Porque, tipo, se chegasse eu e um eleitor do meu pai, o filho não quer ter o mesmo tratamento, né? Exatamente. Entendeu? O lado filha. Exato. Que você acha que por seu pai você tem que estar em primeiro lugar. E o meu pai, a gente é 7 filhos, era 8, morreu um pequenininho. E o meu pai sempre tratou a gente com igualdade. Você, para mim, é igual à comunidade toda. Ele tinha isso, ele sempre falou. Para a gente, eu tenho que tratar você igual à comunidade. Ele foi uma pessoa muito caridosa e tudo. Então, não era muito fácil para os filhos ter que dividir uma criança de 4, 5 anos, dividir o pai com todo mundo. É verdade. Exato. Porém, ele passava tanta naturalidade para a gente que a gente foi crescendo assim. Eu mesma fui crescendo assim, sempre querendo estar no meio de todo mundo. Eu sou uma pessoa que eu não sei ficar só. Eu falo muito. Tipo, para eu estar bem, se eu for, um exemplo, se eu for dar um almoço, eu não sei dar um almoço para eu e para os meus filhos. Eu tenho que convidar gente. Tem que ter alguém. Eu acho que tem que ter gente, tem que ter... Entendeu? Para a coisa ser bonita, para a coisa ser boa, tem que ter muita gente. Eu sou uma pessoa assim. Sempre fui, casei com 20 anos. Conheci meu esposo com 17, foi meu primeiro namorado. Casei. E é isso. Quando eu tinha 10, 12 anos, a minha tia vendia bolo. E cada um dos filhos dela vendia bolo em uma cidade diferente. E aí ela chegou, ela é minha tia e minha madrinha. Aí ela chegou para mim e disse, Nani, tu não queria não dar feira no Peleve? Eu digo, quero. Ela disse, pronto, pois você fica com a feira do Peleve. Eu sempre gostei de trabalhar, de ganhar dinheiro, né? Bom, trabalhar. Com certeza, com certeza. Aí ela disse, você fica com a feira do Peleve. Você, a partir de hoje, vai dar feira no Peleve e os outros meninos vão para as outras feiras. Então, com 10, 12 anos, eu já tinha aquele contato com as pessoas. Porque eu acordava 4 horas da manhã, ia lá, montava a banca, porque naquela época, a feira, quem tinha que pegar a banca lá, montar aquelas bancas pesadas, era o feirante. Aí eu sempre fui assim, tive muito contato com o povo e eu amava aquilo. Isso você tinha mais ou menos que idade? 10, 12 anos por aí. E já trabalhava? Já era empreendedora. Já era empreendedora. Se a gente fosse entrar do lado da parte de empreendedorismo, ela iniciou já tinha cedo. Uma empresária aqui já, né? De 10 a 12 anos. Né? Eu amava aquele contato com o povo, entendeu? Ali de estar naquela feira, tudo. Era trabalhoso, porque eu era uma criança, né? Acordar 4, 5 horas da manhã, não era fácil, mas eu gostava, eu fiquei muito tempo aí nessa luta da feira. Ter ali o convívio com o povo, com né? o povo, Todos os domingos eu estava lá na feira do Peleve, vendendo bolo, pé de moleque, essas coisas. Você disse que era de Arapiraca, depois foi para o Peleve. Não, eu só nasci aqui em Arapiraca, porque no Peleve não... Entendi. Então né? A vida toda no Peleve Novo. Isso, no Peleve Novo, a vida toda. Entendi. É por isso que ela gosta de sempre estar reunida com pessoas por conta disso, né? Isso. 4 anos de idade já teve a questão do pai ser vereador, aí agora a questão da feira. Isso, Aí por isso. Cresceu envolvida com o público. Exato. Com o público, Exatamente. isso, Então, Exatamente. até hoje ela tem isso dentro dela, que precisa estar 100% envolvida com pessoas que também Isso, seja positiva, agradável. Onde eu chego, eu tenho que estar ali para, tipo, organizar as coisas. Vamos tratar assim, né? Eu sei. Tô entendendo. Precisa disso para fazer... Carla, vamos... Tem gente que me chama de Carla, tem gente que me chama de Nani. Que o meu nome de batismo é Carla Patrícia Honório da Silva. Porém... Quem me conhece só me chama de Carla, as pessoas que estudaram comigo ou as pessoas que me conhecem agora, mais nova, né? Depois que eu casei, aí ficou Dentro Carla. da sua fala, eu posso lhe fazer uma pergunta? Pode, sim. Tipo,
Quando que surgiu assim esse, não sei se a palavra correta é apelido ou a forma expressiva de falar, que colocaram sobre você, Nani? Quando que surgiu? Você tinha mais ou menos quantos anos? Para o povo conhecer. Rapaz, eu me conheci como Nani. Desde Desde então, ó, a minha avó, por parte de pai, me chamava de Amor. E a minha avó, por parte de mãe, me chama de Sinha. Então, eu tinha várias pessoas que me chamavam de Amor. E a única pessoa que eu me recordo que me chama de Sinha é minha avó Maria. Graças a Deus, até hoje está viva, com 95 anos. Ó, Tem muita história para contar. E ela me chama de Sinha. E todo o resto me chamava de Nani. Quando eu vim descobrir que o meu nome era Carla, foi na escola. Quando eu comecei a estudar, por incrível que pareça, foi que eu descobri que meu nome era Carla, que até então eu não sabia que meu nome era Carla. Eu acho que por conta que na minha casa foi a minha irmã mais velha, que é a Kelly, e veio 3 homens. E daí, para poder vir, eu devo ter nascido uma galeguinha, dos olhos verdes. Então, foi aquele amor todo, né? Ali na família que ficou esse apelido de Nani, de Mo, de Sinha. E é isso. Então, até eu não me reconhecia como Carla, só vim reconhecer que meu nome era Carla quando as professoras começaram a me chamar de Carla. Eu achava até estranho levar esse nome de Carla. então a Nani nasceu num berço político, praticamente. Isso, né? num berço político, Então praticamente. tem uma experiência não só teórica, mas como prática de ver o seu pai trabalhar na política, né? Isso. E desenvolver um bom trabalho, porque eu não cheguei a conhecer ele, mas as conversas, boas conversas que a gente escuta de um e de outro, disse que era positivo sobre a política do município, ali de Limoeiro de Anadia. Eu queria que você explicasse um pouco, entrasse um pouco dentro desse assunto, porque as pessoas venham conhecer, né, Diego? Exatamente. Mas, antes da gente entrar nesse assunto, vamos sabe? lá. Algo que eu tenho o costume de fazer, Diga. que é stalkear o povo, né? Ah, tá. Rapaz, Esse negócio seu de stalkear o povo, meu Deus. é stalkear, do céu. né? Stalkear? Stalkear. Essa palavra aí, Diego. Rapaz, eu tive analisando a rede social dela, ela é crossfiteira. É crossfiteira que diz, É mesmo? Crossfiteira. Crossfiteira. Eu tô dizendo, a tua aí pega assim, pula na barra e faz não sei o que assim. Diego, como assim? Daquelas que eu não tô entendendo. Me explica um pouco mais, Diego, sobre isso aí. Você que foi lá. Não, eu não fui não, só olhei só nas redes sociais. Crossfiteira. E aí, Nani, me explica um pouco mais sobre isso, o povo conhecer um pouco. Esse Rapaz, lado da Nani. esse lado da Nani, ele é meio assim, como é que eu posso Até de dizer? competição ela participou. Já? Eu vi a competição aí. Como quem me conhece, até nas minhas redes sociais tem, porque não é uma coisa que eu me vergonho, mas é uma coisa que eu tiro como exemplo para as pessoas, para motivar as pessoas. Desde pequena, que eu era acima do peso. Eu carreguei esse fardo a minha vida praticamente toda. Eu sendo criança, a minha adolescência, que não é fácil, uma adolescente, principalmente mulher, hoje em dia não, que está tudo... Homem e mulher, para isso tá a mesma coisa, né? Mas na minha época não, principalmente ser mulher, ser obesa, né? Então eu carreguei isso, é uma briga minha com a balança a vida toda. E hoje, eu já fiz bariátrica, quando eu tive o meu segundo filho, eu fiquei muito acima do peso, aí eu decidi fazer bariátrica. Porque eu fazia uma dieta, emagrecia, engordava e nunca estava satisfeita. Porém, eu sofria muito bullying na escola, tudo, mas eu era uma pessoa tão de boa comigo mesma que eu levava para o lado da brincadeira. Eu achava graça se alguém me chamasse de gorda, eu dava risada e foi assim. Aí, quando eu fiz a bariátrica, o médico me disse, olha, a partir de hoje você tem que focar em exercício, essas coisas. E eu sempre gostei, eu sou uma pessoa ativa, eu gosto muito de esporte. Aí eu conheci o CrossFit. A gente estava sentada aí, uma amiga minha, que é minha comadre, inclusive, disse assim, ela me chama de Carla, que ela me conheceu há pouco tempo, assim, uns 10 anos. 10 anos só, pouco tempo. 10 anos. Aí ela disse, Carla, por que você não vai pro CrossFit? O CrossFit é tão bom,
Aí eu disse, vou fazer uma aula experimental. E fiz e me apaixonei pelo CrossFit. O CrossFit é um esporte, assim, pesado, porém você vai de acordo com o seu nível, né? E lá estou desde 2018. Ainda levei meu filho mais velho para lá, Gustavo, que também era acima do peso, e eu levei ele, e hoje ele é magro. E o CrossFit, assim, é a minha válvula de escape. Hoje eu digo assim, que o CrossFit ele é onde eu deixo todos os meus problemas e a minha mente descansa lá. Eu canso o corpo e descanso a mente. Então faz bem para a minha saúde mental, a minha saúde física. Eu também gosto de correr. Tudo que for de esporte, eu sou apaixonada por esporte. E às vezes eu vou correr com meu esposo. Ele não gosta muito do cross. Eu tentei levar ele, mas ele não se apaixonou. Não se adaptou muito, não. Foi uma semana no cross. É muito sofrido, assim. A gente todo dia sente dor no músculo. Não é um exercício que você fica acomodado. Mas é igual aqueles vídeos, tem que levantar pneu, assim, trator, e Não, ali é mais os profissionais, né? A gente é algo a menos. Porém, tem que levantar peso, essas coisas, de acordo com a sua evolução, né? É porque quando diz CrossFit, a gente já imagina aqueles pneuzão de trator, e o cara pega e joga pra cima, né? Eu digo porque quando o cara vai pesquisar, o cara já pensa logo nisso, mas aí é né? mais nesses campeonatos americanos, tudo aqui no Brasil, ele é um esporte mais novo, né? Que foi adaptado. Mas é difícil. Porém, eu amo CrossFit. É uma coisa que me faz muito bem. Tipo, você sempre treina com as mesmas pessoas, você cria um vínculo. Verdade. Cria um vínculo ali. Geralmente a minha turma é 99% mulheres. Aí é aquelas mulheres que são donas de casa. E tem que treinar depois que bota o filho na escola, depois que organiza a casa, depois que dá... Aí a gente, até lá no Cross, os professores ficam chamando a gente de herdeiras. Sim. Essa é a turma das herdeiras, que vem treinar de 8 horas da manhã. Aí a gente diz, é as herdeiras sem herança, só tem os filhos para cuidar. Mas a pergunta que não quer calar, quando reúne essas mulheres tudo aí, dá tempo de conversar ou vocês só vão fazer exercício mesmo? Eita, tem hora que a gente tá trabalhando, conversando. Quando o teu menino dormiu hoje, e o teu, e esse e aquilo, e o meu menino teve febre, e eu tive que dar de mamar. É aquela... Mas a gente treina direitinho. Até participei do campeonato, né? Eu vi no Instagram. que por sinal foi uma experiência incrível na minha vida. É surreal a explicação, porque toda disputa é disputa, né? Sim, sim. E foi uma experiência muito boa. Eu recebi várias mensagens de pessoas me dando os parabéns, falando que eu fui a diferença. Eu fico muito feliz quando eu recebo uma mensagem assim: Nani, eu hoje acordei sem motivação. Quando eu olho o seu story, eu vou treinar. Aí eu digo, vá, porque é uma coisa que faz muito bem. É a saúde da gente, né? O treino não é só estética. Ele é a saúde mental. E hoje em dia a gente tem um problema sério, né? Com depressão, ansiedade, essas coisas. Exato. E o esporte, ele veio e ele prova, né? Cientificamente, ele prova que é a sua válvula de escape, que é a sua saúde. Se não for do corpo, mas é da mente. Então, o esporte é essencial. Assim, eu acho, né, na vida do ser humano, mudou muito a minha vida. Hoje eu posso dizer que eu sou outra pessoa. Porque hoje eu digo, hoje eu não tenho mais psicológico para ser o que eu fui. Eu falo em termos da obesidade, né? Eu sei. Eu acho que se hoje eu engordasse, eu não seria aquela pessoa que eu fui, aquela pessoa de bem com a vida, que usa a roupa que quer, que não tá nem aí. Aí eu sou meio chata no esporte por isso. Mas, aproveitando esse gancho, que tal deixar uma mensagem pro povo referente à questão dessa superação que você teve, né? Uma pessoa que teve a vida inteira, vamos dizer assim, na obesidade e teve essa virada de chave. Deixa uma mensagem pro povo. Porque é o seguinte, deixa eu lhe explicar, né? Eu me coloco até não como exemplo, porque eu não sou exemplo não, né? Mas eu também sempre fui gordinha a minha vida inteira. E eu tenho um problema sério com a balança. Nós somos intrigados, sabe? Quando a gente pensa que está se reconciliando, 15 dias e depois passa um ano para se reconciliar de novo, né? Então, assim, deixa uma mensagem para a gente
referente a essa questão dessa virada de chave, né? A sua mentalidade mudou, como você mesmo falou. Então, deixa uma mensagem para o povo que está em casa e fica naquela situação. Porque, assim, vou dizer o que eu acabei de dizer aqui. O CrossFit, a gente já imagina logo a pessoa levantando pneu, essas coisas. Entendeu? Então, a pessoa sair hoje do sedentarismo e praticar um esporte, seja ele qual for, muitas vezes ela precisa de uma palavra e de um case de sucesso. E você é exemplo disso. Isso. Então, deixa uma mensagem para quem está em casa, nos assistindo, para que possa se motivar e dizer assim, não, rapaz, ela teve esse tempo todo e teve essa virada de chave, eu também posso. Então, você é exemplo vivo de que pode sim mudar. Isso é, assim, não é uma coisa fácil. Quem é gordinho sabe que é muito difícil a gente se reeducar, tudo. Porém, eu falo assim, que a gente é aquilo que a gente quer ser, né? Verdade? Fácil não é. Porém, se você focar, começa logo com a caminhada, uma corrida, um exercício, algo que lhe dê prazer. Muita gente diz, eu odeio academia, eu odeio caminhar. Mas se você procurar, no ciclo de esporte, ele é muito grande e algo lhe dá prazer. Então, você procura primeiro o que vai lhe dar prazer e depois você vai se adaptando às outras coisas. Não é que você vai mudar a sua vida da noite para o dia. Tem 10 anos que eu fiz bariátrica, tem 10 anos que eu mudei a minha alimentação. Hoje, eu consigo ver aqui um doce e eu falo assim, eu não vou comer, mas não foi algo da noite para o dia. Ninguém pensa que foi da noite para o dia. É difícil. Então, é aos poucos. Você hoje, eu tenho 5 doces, eu gosto de doces, eu como 5 doces no dia. Se você deixar de comer é um progresso para a sua vida, é um progresso para a sua saúde. Então, é isso, é um passo de cada vez. E todos nós, todos, sem exceção, pode ser a criança, o adulto, o adolescente, o idoso, ele consegue, desde que não queira dar 2 passos no dia, não, dê um passo de cada vez. Se hoje você caminhar 5 minutos, se você não caminhava nenhum, você está fazendo bem para você. Foi um passo que você deu hoje, amanhã você dá 2. Então, todos nós podemos. E o que eu tenho para dizer é isso, é um passo de cada vez. Se você der o primeiro passo, você vai conseguir o segundo. Isso serve tanto para alimentação, para esporte, para a vida, né? Exatamente. Sabe as palavras. Sabe as palavras. Sem dúvida. Né, Luiz? Sem dúvida. E falando sobre o CrossFit, eu até falei da outra vez lá com um time no particular, tava querendo um desafio, hein? Qual? Eu, você e o nego. Qual? Futebol? Não, a gente correr ali na... Não, pelo amor de Deus. Dá o primeiro passo, né? Dá o primeiro passo. Hoje, Pronto, eu vou caminhando devagarzinho e você vai correndo. Não, hoje eu consigo fazer 9. Ainda, 9 quilômetros. Cansado, mas consigo fazer 9. Mas tá Quero bom, dobrar, já tá bom quero já. dobrar. Vamos trabalhar pra isso? Vamos devagarzinho? Eu Bora. vou ser meio correndo ali, ó. Né? Não, eu vou andando devagarzinho. Eu vou andando. Vamos dar o primeiro passo. É simples. Diga. A gente pega ali do Peleve, vai até o retorno ali do Ginipapo, volta o retorno do Bom Jardim e desce pro Peleve de novo. É melhor ficar no apoio. Eu fico no apoio, eu fico com o carro. Água mineral. Aí lanchinho. ele vai desistir no primeiro passo. Não, mas eu preciso. Na verdade, eu preciso. Eu preciso fazer isso. Mas você também já tá na academia, né, Bill? Eu vou, mas é aquela história. Eu vou um dia, falto 2, vou 2 e falto 4 e assim vai indo. Tá vendo aí, né? Você vai servir agora como exemplo aí também. Mas pegar como exemplo. É realmente o que ela falou, dar o primeiro passo. É porque, na verdade, a gente quer fazer o seguinte, sabe? Eu vou dizer... Vou falar a verdade, né? Fale. Na verdade, a gente quer fazer o seguinte, a gente quer mudar tudo da noite pro dia, né? Isso. A gente come sanduíche, pizza, sorvete, eu adoro sorvete, Açaí. pudim, nem se fala, açaí é maravilhoso. Aí você quer tirar tudo do corpo. Aí quer hoje. tirar logo tudo de uma vez só, Não Coca-Cola. Não Não tô fazendo propaganda não, mas Coca-Cola, meu irmão. Nesse calor com gelo e limão, tem pareia não. Aí eu quero mudar logo tudo de uma vez. É Aí, difícil, bom, né?
Se eu disser que eu frequento a academia tem 15 anos, não parece, né? Tem 15 anos. Tem 15 anos que eu frequento a academia. Vamos mudar. Eu frequento. Vamos focar aqui. Eu frequento. Vamos focar aqui. Mas não posso dar exemplo ainda, não. Eu tô achando que você é só sócio da academia, viu? Só paga, mas não vai. Na verdade, eu faço uma caridade, né? Mas, vamos lá. Vamos. Vamos lá. Me diga uma coisa. A gente também quer saber um pouco como era o seu pai, o vereador Ismar. Eita, o vereador Ismar era um homem de ouro, viu? O meu pai, meu Deus, é um caminho meio doloroso de falar, porque assim, quando a gente não tem mais entre a gente, né? É difícil. É difícil. É muito complicado. Mas o meu pai era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito boa. Eu digo, às vezes eu digo também, assim, como meu pai tinha os defeitos dele, né? Sim. Ninguém é perfeito, todo mundo tem os seus defeitos. Mas eu às vezes eu tô brincando com a minha mãe, eu digo, ô mãe, o pai na vida, ele só foi ruim um pouco pra senhora. Aí ela repreende, ela diz, não. Ele foi o melhor marido do mundo, ele só tinha um defeito que gostava de namorar. Então, assim, o defeito do meu pai era esse. E assim, né? Mas o meu pai era uma pessoa tão boa, uma pessoa tão caridosa. Ele tinha... A gente era 7 filhos. Somos 7. E ele ensinou a gente, assim... Na minha casa, se o meu irmão, ele pegasse um dinheiro e desse o meu irmão, todo mundo ficava satisfeito. Porque foi a forma que ele ensinou a gente de compartilhar, né? Ele sempre ensinou isso a gente, que a gente tinha que compartilhar. Se o meu pai fosse convidado para uma festa, eu até dizia, eita, pai, o povo não vai te convidar, porque ele só sabia ir. E a gente, os filhos e os sobrinhos da minha mãe, ia todo mundo. A casa da gente sempre foi uma casa cheia de gente. O meu pai dizia assim, fez um muro. Ele dizia, eu não vou colocar portão, porque a minha casa não pode ter portão. Ele colocou o portão na casa dele, de muita minha mãe brigar, porque assim, a mulher quer a casa arrumada, né? Sim, sim. E ele não aceitava esse tipo de coisa, ele queria a casa dele aberta. A minha casa, eu não tenho recordação, até eu casar, tem um dia na minha casa para não almoçar 15, 20 pessoas. Porque era dele, não era uma coisa que era tempo de política, não. A casa do meu pai era assim, cheia todo tempo. E assim, uma pessoa que teve 8 eleições, né? Meu pai foram 8 eleições, das 8 ele assumiu 7. Então, não é uma pessoa ruim, né? Não. Nenhuma eleição do meu pai, ele tirou menos votos do que a que ele tinha ganhado já. Todas as eleições dele. A primeira, na segunda, ele tirou mais. Então, foi uma família, que ele chamava os eleitores dele de família. Foi uma família que foi crescendo. Sempre, de 4 em 4 anos, a soma era maior, graças a Deus. Sim, é muito gratificante hoje a gente ver o legado que o meu pai deixou. Porque onde você chega, o povo fala bem. Diz, Nani, o seu pai era maravilhoso. Nani, o seu pai é político igual o seu pai. Não tem, porque a política na cidade pequena, ela é diferente de uma cidade grande. Os eleitores têm aquele contato com o político direto, né? Tem a liberdade de chegar na sua casa, tem a liberdade de comer com você. Tem esse tipo de liberdade. E o meu pai, ele era assim. Eu me recordo bem, quando eu comecei a namorar com meu esposo, chegou um eleitor uma noite, ele estava na minha casa. E o meu marido não vem de uma família política, né? Então, são costumes diferentes. Sim. O meu marido não tinha o costume, apesar que a família dele é muito grande e tudo, tem aquela convivência, mas ele não tinha esse costume de ver assim, uma pessoa que não é sua família, não é seu parente, não é seu irmão, entrar na sua casa de casa dentro. Então, era coisas que ele se surpreendia. Até hoje, às vezes, ele comenta, porque uma vez a gente estava namorando e chegou um eleitor do meu pai lá, na época isso podia, não era época política, era época normal, né? E o eleitor disse, Ismar, eu estou precisando do bujão. Eu estou com a criança em casa e o meu bujão secou. E o meu pai não sabia dizer não. E o meu pai não tinha dinheiro, porque não era fácil para ele. A profissão dele era ser vereador.
Até que ele ainda depois teve padaria, teve essas coisas, mas nessa época ele só era vereador, né? A profissão dele era cuidar da comunidade. E o dinheiro, se ele pegasse o dinheiro hoje, ele gastava hoje, porque se ele lhe prometesse uma coisa, ele não sabia deixar para amanhã, e nem sabia estar com dinheiro e não ajudar quem viesse pedir. Ele disse, rapaz, eu não tenho dinheiro para encher o seu bujão. A única coisa que eu tenho é o meu bujão, se quiser levar, leve. Ele ofereceu dele. Ofereceu dele. Aí o rapaz disse, a pessoa disse, Ismael, eu vou levar porque eu tô com uma criança e eu tenho que fazer a comida. Ele disse, pode levar, depois você traz só o vasilhame seu vazio, que amanhã eu encho o meu, isso era à noite. O meu marido, na época, meu namorado, oxi! Eu digo, o pai é assim, aqui em casa é essa temática. Isso marcou muito ele, né? O meu esposo marcou muito. Mas esse era o meu pai. Se chegasse alguém precisando de qualquer coisa dele, um exemplo, comida, vou citar que é mais comum, né? A gente tem em casa. E ele tivesse só um, ele dividia. E até meu esposo diz, o teu pai era tão político que a tua mãe é política também, porque a minha mãe é do mesmo jeito. Às vezes alguém me pede uma coisa, assim, aí a minha mãe diz bem assim, tá vendo aí, se o seu pai tivesse aqui, ele dava. Porque ele não dá, ela sempre diz isso a nós, qualquer pessoa se precisar da gente, ela diz, e se o pai de vocês estivesse aqui, ele ajudava, viu? Então a gente cresceu assim, em se doando. Às vezes não é nem doação material, às vezes é uma doação de um gesto, de uma palavra, né? Existem vários tipos de doações. Sim, Sem dúvida. Eu acho que eu herdei isso dele. Eu sou uma pessoa que eu gosto de me doar. Tanto me doar, como é que eu posso falar? Doar materialmente, como assim, um momento, uma palavra. Eu gosto disso. Eu acho que eu herdei isso do meu pai, o meu pai passou por um câncer, né? Como assim, a maioria da cidade sabe, creio eu que 90% ou 100% sabe que foi um processo muito doloroso, muito sofrido dele. Que foi no último mandato dele. Ele era vereador no 2º ano, ele veio a falecer. E ele dizia assim a gente, meus filhos, ergam a cabeça, saibam que vocês fizeram tudo por mim e a gente tem uma missão. Cada um de vocês tem uma missão. E a minha nesse mundo acabou. A gente, como filhos, ficava dizendo assim, pai, que essa seja a sua última eleição para o senhor descansar. Ele já tinha 62 anos, a eleição tem um estresse muito grande, porque às vezes você confia tanto, você se dá tanto a uma pessoa, e no momento que você precisa, às vezes ela vira as costas. Então, o meu pai sofria muito com isso, era o que a gente ficava triste na política, era isso. Eu sei. Então, a gente pedia muito a ele, pai, chegou a hora do senhor descansar, cuidar dos seus netos, tudo. E ele dizia, não, se me tirar esse contato, esse ciclo, esse vínculo que eu tenho com essa família que eu criei, é a mesma coisa que me matar. Eu vou deixar de viver. Ele sempre tinha, às vezes até eu fico assim, eu digo, meu Deus, eu pedi tanto para o meu pai se aposentar da política, e ele saiu da política num momento tão doloroso, uma coisa tão sofrida para a gente, que foi a partida dele. Mas ele ensinou a gente. Então, eu acho que eu herdei essa missão. Deus, assim, Deus tem me colocado muitas provas na minha vida, e eu acho que Deus só dá o fardo que você consegue carregar. Sim, não é verdade? Exatamente. Quando eu estava naquele processo com meu pai, andando com ele para o hospital, aquele sofrimento tudo, eu só dizia assim, Senhor, me dá força, porque não é fácil eu ver o meu pai desse jeito. Uma pessoa que sempre gostou de ajudar, de tudo, e hoje não poder. Ele se incomodava muito em, tipo assim, ele acordar sem força e ele não poder socorrer uma pessoa que chegasse na porta dele. Ele sofreu muito com isso, entendeu? Nos últimos dias de vida dele, ele sofria muito com isso. Aí eu dizia, pai, não se preocupe, o senhor tem que cuidar do senhor, o senhor tem que estar bem para cuidar dos outros, né? Então, voltando ao que eu ia falar, eu acho que eu herdei isso do meu pai. Eu gosto muito, assim, de ajudar. Eu lembro que uma vez eu gosto de fazer uma festa das crianças, todo ano.
eu faço uma festa das crianças. Às vezes tem gente que diz, como eu sou católica, a gente acredita em promessas, né? Tem aquela tradição já dos nossos familiares, fazer uma promessa para você conseguir algo. Porém, não é promessa minha, não é nada. Eu morava, na época, ali na rua do Honorinho, no Peleve. E no Dia das Crianças eu só tinha um filho, que era o Gustavo, na época. E no Dia das Crianças ele brincava muito com os vizinhos, as meninas lá, que é minha vizinha, elas sabem. Eu sempre gostava de chamar as crianças para brincar com ele da rua. E no Dia das Crianças, quando eu dei o presente ao Gustavo, ele estava com uns 4 ou 5 amiguinhos, que eram os vizinhos, eu me choquei assim, meu Deus, eu dou um presente ao meu filho e às outras crianças eu não dei nada. Aí eu comentei com meu esposo, aí o Genival disse assim, vamos em Arapiraca comprar presente para dar às crianças dessa rua? Aí eu disse, vamos. E daí então ficou uma tradição. Todo ano, no Dia das Crianças, é prazeroso. Às vezes eu digo, meu Deus, eu amo quando uma criança me empurra para pegar um brinquedo. Porque é um prazer que eu sinto em fazer isso. Me ajudar. No ano da pandemia, era tudo fechado, não podia fazer a festa das crianças. Eu digo, meu Deus, parece que está me faltando algo. Porque é uma coisa que eu gosto, que eu amo, é ter esse contato. Eu amo, Deus sabe do meu coração. E eu amo poder ajudar uma pessoa, mas que ninguém saiba. Entendeu? Já é de mim mesmo. Você não gosta de se autopromover, no caso, né? Isso. Eu É acho algo que é por que- isso que é difícil eu falar de mim, entendeu? Porque são coisas que... Às vezes eu faço alguma coisa, alguém diz, eu vou lhe marcar. Eu digo, se você me marcar, eu não faço. Às vezes até uma palavra, alguma coisa, né? Uma amiga minha, Nani, eu preciso almoçar com tu, vamos almoçar que eu quero conversar, eu tô passando por um momento não sei o quê. Às vezes a gente tá almoçando, ela, vamos tirar uma foto, eu digo, se você postar eu não venho mais. Um exemplo, né, que eu citei agora. Eu sei. Então, é isso, eu sou assim, eu sou meio que eu não gosto que ninguém saiba o que eu faço, entendeu? Tem uma hora na vida que a gente tem que usar as coisas que a gente faz, dependendo da situação, do momento. Tipo, meu pai, se ele lhe fizesse um favor na política, ele ia precisar que você reconhecesse, Sim, né? Exato. Sem dúvida. Porque é uma mão dupla. Eu lhe ajudo, você me ajuda. Sim. Na profissão dele, né? Sim, Exato. Cada profissão exige um agradecimento, Sim. vamos dizer assim, Sim. né? Aí é por isso que é difícil falar de mim, porque eu sou meio... Ô, Nani, e dentro da sua fala aí sobre seu pai, ele deixou um legado enorme, pelo que você falou, e eu tenho certeza que resumiu. Se hoje eu fosse lhe fazer uma pergunta e já fazendo ela, você estaria pronta para continuar com esse legado? Olha, eu digo assim, quem decide isso não sou eu, né? O legado do meu pai é uma carga muito pesada. né? Porém, sim, porque assim, o meu pai era uma pessoa tão boa que não é difícil ser bom sendo criado que nem ele me criou, né? Não é difícil, não que eu vá assim, eu não sei se eu vou ser uma pessoa igual ao meu pai, pela sua pergunta, né? Porém, eu me esforço muito para ser, porque eu gosto de me espelhar no meu pai e na minha mãe, assim, nas melhores qualidades deles. Eu fui uma pessoa que eu fui criada, a minha mãe sempre era muito limitada para as filhas. Os homens nem tanto, mas as filhas mulheres é tudo muito limitado, a minha mãe, entendeu? Você só pode ficar na rua até 9 horas, você não pode na casa, tudo era bem limitado. A minha mãe era bem rígida. Restrito o nome. Isso. Aí eu sempre me espelho nas coisas boas do meu pai e da minha mãe. E o legado do meu pai é um legado, como é que eu posso dizer? É uma coisa... Ai, meu Deus, a palavra certa para eu usar. É uma coisa bem... Não é difícil, porque assim... de você continuar um legado desse, porque vai do seu coração, né? Sim, sem dúvida. Eu peço muita sabedoria sempre a Deus, todo dia quando eu acordo, que eu faço as minhas orações, a primeira coisa que eu peço a Deus, Deus me dá sabedoria para ser uma boa mãe, ser uma boa esposa, ser uma boa amiga. Essas coisas, eu sempre peço sabedoria a Deus para isso.
A minha vida não foi fácil, assim, no começo, quando eu casei. Tudo, nada veio fácil. Foi uma vida muito sofrida, correu atrás, a gente batalhou muito para chegar, até porque quando eu casei, eu morei 3 anos na casa da minha sogra. Então, não foi coisas que veio fácil. A gente batalhou muito para chegar. Aí, às vezes, eu digo assim ao meu esposo, deixa eu fazer isso. Vamos supor, uma ação solidária, né? Eu digo, deixa eu fazer isso. E ele, assim, é uma pessoa muito companheira, graças a Deus, porque ele sempre me apoia nas decisões que eu tomo quando eu quero fazer alguma coisa desse tipo, né? Tipo, de um legado do meu pai. Ele sempre me dá muito apoio nessas coisas, para continuar esse legado. Então, é isso. Se for para ser, eu acho que eu vou ser uma boa filha do Ismar. Que o povo, então, vai literalmente... Agora, já pensou? A gente ter um eleitor, chega precisa de um bujão. E, infelizmente, no nosso município, eu costumo dizer que a política passada, ela grudou em nós que vem nos nossos dias, mas, de qualquer forma, no seu ponto de vista, como filha de um político com 8 mandatos, não é isso? Isso, dos 8, ele ficou de fora. Ele ganhou, mas não pôde assumir por causa do coeficiente do partido, entendeu? Sim. Foram 7. Aí então, ele... 7 que ele efetivo. Isso. Entendi. Então, dentro dessa experiência grande, o que você acha, assim, para passar para a população, para o nosso município, que é um município pequeno, carente, como a gente sabe, e está numa situação caótica. Você olha assim, você vê a situação bem, bem caótica mesmo, mas eu tenho certeza que sobre esse assunto a gente vai entrar nos próximos episódios. Nos próximos episódios. Tá doidinho para jogar gasolina aqui. E eu queria, assim, que nessa experiência sua de conviver com seu pai, vendo anos após anos, mandato após mandatos, e vendo essa situação toda, o município crescer, o Peleve em si crescer, porque cresceu muito, o Peleve está enorme, entendendo? Eu via casas no Peleve, não tinha casa de 100 mil reais, mais de 100 mil reais, e hoje já tem. Não tinha. As casas lá eram de taipa, não é? Antiga. Aliás, sem citar o nome, mas tem uma casa lá que vale quase meio. Quase meio milhão? Quase. E quem é? Bom, não, você é doido. Deixa Rapaz, me conta esse negócio. Deixa pra depois. Eu lhe conto em off. Então, nessa sua experiência, Nana, assim, se você fosse literalmente hoje dizer ou diferenciar, você acha que mudou alguma coisa a política de quando o seu pai era daquela época que você falou, até com 60 e quantos anos ele 62, né? 62 anos, e ele ainda era vereador. Isso. Trabalhava ainda como vereador. Isso. Então, isso é magnífico e o legado realmente é bem gigante. Então, no seu ponto de vista, você acha que mudou um pouco a política de quando o seu pai era político e hoje os políticos que você se depara dentro do nosso município? Como você se refere, assim, em termos deles lidar com os eleitores? Isso. Eu acho assim, é porque tudo é um costume, né? Tipo, se você é criado daquele jeito, a mesma coisa é a política. Os nossos eleitores foram criados daquele jeito, tem aquela política. Então, hoje, eles sofrem muito com isso, porque o político que está lá, ele não quer fazer o que o meu pai fazia, um exemplo, né? Ao invés de dar o bujão, ele pega o bujão, pô. O meu tá seco, eu vou pegar o do eleitor. Ele pega o bujão seco, pra cá. Então, aí hoje é mais difícil por isso, porque o povo tem uma cultura, o povo da nossa cidade tem uma cultura, tem um entendimento sobre política. Talvez os mais jovens não, mas a grande maioria, a política é aquela política tradicional, aquela política que a gente foi criada, e muitos deles não querem tratar a política assim, só que tudo é o costume, você tem que ir modificando aos poucos. Não é você chegar hoje para o eleitor e jogar um balde de água nele. A política não é assim, a política é assim. Não, a gente tem que ir aos poucos.
Então, do meu ponto de vista, eu acho que eles deveriam ter mais esse contato com o eleitor e, aos poucos, tentando modificar para ficar a política de um município grande, uma coisa que é diferente do município pequeno. Então, como meu pai tinha aquele contato com o eleitor, de um eleitor chegar a pedir um remédio, de um eleitor chegar... Então, hoje, o político ele tem que ter esse cuidado. E se a gente fosse pesar na balança, eu não acompanhei a política passada e as políticas aqui do nosso município, de Limoeiro de Anadia, Alagoas, eu conheci ela por vídeos, né? Porque a política que eu conheci em São Paulo é totalmente diferente da nossa, do nosso município. São culturas diferentes. É, totalmente diferente, totalmente diferente. Então, às vezes, fica algumas incógnitas na minha cabeça e eu penso da mesma forma que hoje a população pensa. Como que eu tenho um vereador e os 4 anos ele trabalha para si próprio? Para si próprio. Eu falo isso como que eu posso dizer, Diego? Eu falo isso como um eleitor normal. Como um eleitor normal. E eu penso dessa forma. E como é a voz do povo, o povo precisa ter voz. Isso, Principalmente agora, em 2024, um ano político, né? Isso. Prefeito e vereadores. E a gente precisa literalmente usar o podcast A Voz do Povo como a voz do povo verdadeiramente. Exatamente. Verdade. No nosso dilema, dar voz a quem não tem Voz. a quem não tem voz. E é claro e fato. Nani, nós estamos aí realmente, não, Diegão, Com certeza. com um sinal de positivo para que essa política do próximo ano venha a ser algo diferente. Isso. E aqueles que venham se candidatar, que trabalhe de forma diferente. Exato. Trabalhe realmente pelo povo, trabalhe né? E pelo não povo, por uma pequena Pelo povo. minoria, né? Um grupo. Isso, Enfim, a sua isso. família. Para ser mais claro. Porque assim, é aquilo que eu lhe falei no anterior, eu não tenho rabo preso com ninguém. Infelizmente, estou aqui realmente representando o povo. Esse projeto veio para isso. Então, se algum vereador ouvir, me desculpe, mas a verdade é essa. E quero lhe convidar para estar sentado aqui. Não precisa ter medo, não. Venha para cá que a gente precisa literalmente lhe apresentar para o povo. O povo O vereador precisa lhe Ismar conhecer. já tinha vindo, viu? Já Porque ele tinha- gostava. Ele dele, viria, viu? será? Teria sido o Certeza. primeiro. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu acho que ele fazia tão bem o povo, não era perfeito, porque nem Jesus agradou a todos, né? Não, Exato. isso aí. Creio eu que tem uma outra pessoa que deve ter tido alguma coisa, que também sei não pode agradar 100%, mas ele era uma pessoa tão consciente das boas ações dele, que ele não tinha medo de chegar em lugar nenhum e você fazer uma pergunta a ele. Então ele já tinha vindo. Bom, Então, hoje, Nani, pra gente literalmente já dar aquele finzinho, que já estamos chegando no finzinho, né? Diego? já estamos no Estamos chegando finzinho no já. finzinho. Pra gente dar aquele fechar com chave de ouro. Hoje, um exemplo. Se hoje a Nani é vereadora do nosso município. Hoje, eu estou falando hoje. Certo. Hoje a Nani é vereadora do nosso município e pegou um pouquinho da experiência do pai dela, do legado. Se hoje você fosse falar para a população hoje como vereadora, sabendo que não é, né? Se hoje você fosse literalmente, como seu pai, dar uma palavra ali para o nosso município, ou se fosse um projeto, coisa desse tipo assim, para dar aquela alavancada não só no ego, mas como na população, porque você sabe que precisa, principalmente as mais carentes. Isso. Eu diria assim para a população de Limoeiro, né? Que o poder está na mão dos eleitores, né? O ano que vem é um ano político. Então, se eu estou sofrendo, eu tenho poder de resolver. Esse poder a população tem. Sim. Eles têm que parar, pensar e ver se eu estou sofrendo, por que eu vou continuar sofrendo? Esse poder é um poder que quem tem são as pessoas. As pessoas têm que ter consciência que o poder é delas. Então, não se deixar corromper por 2 ou 3 ou 4 meses. Se tá bom, que elas decidam, tá bom, eu quero continuar. Mas se não tá, que não se deixem enganar 4 anos por 1 mês ou 2, né? Que elas tenham essa consciência, que o que elas vão decidir é o que vai ser 4 anos. Não é 1 mês ou 2 de... eu não fiz em 4 anos,
eu vou fazer em 2 meses e vou enganar. Não, então a voz do povo é a voz da política. A política, quem decide é o povo precisa ter consciência disso. Que é eles que decidem se está ruim, então vamos mudar. Se ficar ruim, vamos mudar de novo. Se ficar ruim, vamos mudar. É isso mesmo. Né? Eu vejo a política assim. Eu queria que o povo tivesse essa consciência. Tanto em Limoeiro, do Brasil, de tudo, ó, porque o povo estava achando ruim. Há 2 anos a gente teve política, né? Teve eleições. Teve. E o povo estava achando ruim, não mudou. Se daqui no caso, o ano que vem, se tá ruim, gente, se não tá bom, não deixe se enganar. Mude. Se ficar ruim, mude de novo. Então, que as pessoas tenham essa consciência, que o poder está na mão delas. O único problema, a gente sempre cita sobre isso, que o eleitor ele tem um poder extraordinário. Isso, que muitas vezes não usa. Se ele se descobrisse realmente o poder que tem nas mãos, né? Sim. A política em si do nosso município era outra. Isso. Eles não eram vendidos. Então, não venda o seu voto, não se venda por pouca coisa, não. Eu tive uma conversa com o doutor João e... Rapidinho, Diego, pra gente finalizar. Toda vez o Luiz faz isso. Esse homem quer cutucar, não dá certo. Ele quer tocar nos assuntos. Rapaz. Diego, uma conversinha com o doutor João. Pelo amor de Deus. O doutor João me mostrou assim, um elefante e ele disse, eu poderia literalmente dar esse elefante para qualquer pessoa, a pessoa levaria o elefante, sim, com o valor simbólico, aquele valor 1 hora acaba. Sim. 1 hora acaba. E você citou literalmente. 1 mês, 2 meses, passa. E 4 anos. Você vai ter aquele político ali se batendo na tecla sem trabalhar. Então, é para você ligar a luzinha aí, prestar atenção, ver direitinho. Agora, em 2024, quem você vai colocar quantas cadeiras são? Como vereador? 11, são 11. Quem você vai colocar? Aí vem aquela história, né? Se você quer colocar um candidato atuante ou o famoso candidato Copa do Mundo, né? Só aparece de 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos. Daqui a pouco você tá igual a ele. Desculpa. Vamos lá, Miguel. Pois, Nani, agradecer, né, você ter tido aqui presente, não foi, Luiz? Agradecer a ela, né, a disponibilidade de estar aqui. Porque também não é fácil, a gente sabe disso, né? Com certeza. Tem uns compromissos, eu sei que a pessoa tem que fazer o cancelamento e organizar algumas coisas, né? Isso. Mas a gente agradece o convite. Agradece o convite? Não, agradece você ter vindo aqui, né? Você ter vindo aqui, ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui, ter contado um pouco de quem é a Nani para o pessoal de casa, né? O pessoal realmente saber quem é a Nani. Não é isso, Luiz? Sem dúvida, Diego. A gente já poderia abrir aqui um parênteses. Quem vai ser o nosso próximo convidado de segunda-feira que vem? Ou deixar no ar, ou deixa no ar? Assim, não, deixa na enquete aí. Na enquete. Diz aí, quem é que você quer? Quem é que vocês querem que estejam aqui? Diz aí, a gente já tem programado uma pessoa, né? Já. Inclusive essa pessoa que vem segunda-feira que vem, Nani, ela tá disposta para um debate aqui na Voz do Povo, olha. Disposta Luiz, debate. Você acredita na verdade, Luiz, eu tenho plena certeza. Você vai se dar bem com ele. Será? Porque toda vez que você quer fazer perguntas aqui que não deve, pela disposição dele... Não, literalmente eu falei que quando ele vir eu tenho que imprimir um banner para colocar atrás dele com fogo, sabe? Ou o nosso editor ali, o editor, colocar um foguinho ali. Nosso editor, ali, produtor, diretor. Ou fazer uma fogueira, porque vai pegar fogo, viu? Vai pegar fogo de verdade. Pois, Nani, muito obrigado pela presença aqui. E você que assistiu esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha, né, para fortalecer, né, Luiz? Sem dúvida. Ativar o sininho de notificação para ver os próximos vídeos e, claro, fazer o que, Luiz? Tem que compartilhar, né? Compartilhar, curtir, e não pode ficar de fora, não. Você tem que pegar o link e já ir mandando para os outros amigos também. Compartilhe. E outra, se prepare que tá só começando. Até eu já tô curiosa para saber quem é esse convidado. A gente canta em off. Vamos lá, meu povo. Valeu, obrigadão, hein? Até a próxima, viu?